O Aqara FP2 é um ótimo sensor de presença. Ele consegue separar seu cômodo em até 30 zonas diferentes, detectando presença em cada uma delas simultaneamente, de maneira bem rápida. Já tivemos o review completo dele aqui no canal, então se é a primeira vez que você ouve falar sobre o dispositivo, acesse nosso review, o link vai estar na descrição. Apesar de não ter essa informação oficialmente listada no site da Aqara, o sensor consegue sim ser conectado no Home Assistant pela integração do HomeKit, e é isso que a gente vai testar nesse vídeo. Antes de tudo, esse método deve funcionar com qualquer versão do Aqara FP2, porém, nesse vídeo, estou usando a versão chinesa, que é a que encontramos para compra no AliExpress. Outro ponto importante também é que eu uso Home Assistant Container, então a minha instalação roda no Docker. Para o Home Assistant enxergar os dispositivos da integração HomeKit, você obrigatoriamente tem que configurar seu container usando o Network Mode como host. Se usar Bridge ou uma outra rede dedicada do Home Assistant, o processo não vai funcionar, pois o HomeKit não vai conseguir enxergar o FP2 na rede, e a mensagem "não foi possível encontrar dispositivos não pareados" vai aparecer para você. Se você usa o Home Assistant OS, você não vai ter esse problema, já que não tem essa separação de rede. Agora que já sabemos das particularidades, vamos iniciar o processo de pareamento. A primeira coisa que precisamos fazer é parear o FP2 com o aplicativo da Aqara no celular. Isso não tem escapatória. É lá que recebemos as atualizações de firmware, conseguimos fazer configurações de sensibilidade e a parte mais importante, que é a criação de zonas. Então parei seu Aqara FP2, faça todas as atualizações de firmware e também as configurações necessárias. Depois que tudo estiver pronto, volte para essa parte do tutorial. Também, lá no vídeo de review tem todo o passo a passo de como configurar o sensor se tiver qualquer tipo de dúvida. Se você usa um iPhone, o Aqara FP2 vai ser automaticamente conectado com o HomeKit. E como vamos usar o Home Assistant, precisamos então remover ele de lá. Se você usa um Android, você não vai precisar fazer isso. Mas bora lá, no HomeKit, encontre o seu FP2 e selecione a opção Remover acessório. Não faça o reset do FP2, somente remova ele do HomeKit, a gente quer que ele continue no app da Aqara. Quando ele for removido, o sensor vai estar disponível para ser pareado em outra instância do HomeKit. E esse é o pulo do gato, pessoal, porque lá no Home Assistant, a integração dispositivo HomeKit, ele meio que simula um ambiente Apple ali que você consegue conectar os dispositivos como se fosse o próprio HomeKit mesmo, e é isso que a gente vai fazer com o FP2. Se você tem outro dispositivo compatível com o HomeKit, na teoria você consegue adicionar no Home Assistant também por meio dessa integração. E é exatamente isso que vamos fazer com o FP2. Depois que você removeu o FP2 do HomeKit, ou se você usa o Android, simplesmente terminou de fazer toda a configuração, a gente precisa reiniciar o FP2. Para reiniciar é bem simples, é só tirar o sensor da tomada e colocar ele de novo. Fazemos isso para garantir que ele entre em modo de pareamento com o HomeKit, pois o sensor, depois de alguns minutos, para de avisar a rede que está disponível para fazer esse link. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é ir lá no Home Assistant adicionar o FP2. Muito provavelmente ele já vai aparecer em dispositivos descobertos automaticamente. Mas, se isso não acontecer, é só clicar em adicionar integração, procurar por HomeKit, selecionar a opção Apple e depois selecionar dispositivo HomeKit. Se tudo der certo, o Home Assistant vai encontrar o FP2 para fazer a configuração. Clique em enviar e depois de 1 minuto ou 2 ele vai pedir o código de pareamento do HomeKit. Esse código fica atrás do seu FP2, é só digitar ele no Home Assistant e clicar em enviar. Selecione um cômodo para o dispositivo, clique no botão terminar e pronto, pessoal, seu FP2 já está conectado com o Home Assistant. Aqui nos meus dispositivos eu seleciono o dispositivo HomeKit e do mesmo jeito que aparecia lá na plataforma da Apple, como vários sensores, ele aparece aqui no Home Assistant assim também. Então, você consegue usar cada zona diferente em uma automação específica, concluindo assim a configuração do sensor da Aqara na plataforma. Assim como o HomeKit, o Home Assistant funciona localmente, então é super rápido para detectar movimento. E mesmo ele conectado no Home Assistant ao invés do HomeKit, você consegue sim alterar as configurações de zonas lá no app da Aqara, que vai refletir tudo sem nenhum problema. Se você teve algum problema de pareamento, tente fazer o processo novamente. Às vezes, tanto o HomeKit quanto o FP2 tiveram algum soluço na rede ali que não permitiram a conexão. Lembrando novamente que se você usa o Home Assistant via Docker, deixe a opção de Network Mode como host. As outras opções não vão funcionar para o HomeKit. E por último, mas não menos importante, lembre-se de reiniciar
reiniciar o FP2 antes de parear no Home Assistant, né, para ele habilitar aquele modo de pareamento interno dele com o HomeKit. E se mesmo assim, depois de tudo isso ainda tiver algum problema, deixa aí nos comentários que a gente tenta ajudar com o log da integração do HomeKit pra gente entender mais ou menos o que tá acontecendo. E antes de ir embora, te deixo com o último vídeo do canal, onde também falamos de Home Assistant, só que dessa vez do novo dispositivo deles, o Home Assistant Green. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais, falou!